Olá pessoal, estamos aqui hoje para conversar com Guilherme Machado, esse cara que é nosso parceiro há mais de 2 anos, tá com a gente no Viva Real, ajudando a desenvolver o mercado, trazendo conteúdo para as imobiliárias, para os corretores em todo o país. E a gente tem recebido alguns pedidos de mais informações a respeito de quem que é esse cara. Todo mundo sabe que é um dos maiores palestrantes do mercado, é uma figura reconhecida em nível nacional, mas muitas vezes a gente se pergunta como que ele chegou até lá, o que que ele fazia da vida antes, e a gente está aqui então para ter esse papo informal com ele e ver se a gente consegue então trazer uma informação interessante para todo mundo que nos assiste. Hoje a gente está aqui em Nova York, o Guilherme é um desses caras que se capacita para trazer o melhor que existe do mercado para todo o país, mas a gente não vai falar do que a gente veio ver aqui em Nova York do mercado imobiliário. Queria começar sabendo do Guilherme, esse cara que foi corretor de imóveis, na verdade o que que ele fazia antes de ser corretor de imóveis, como que foi a vida do Guilherme Machado até chegar ao mercado imobiliário. Legal, Lucas, é bem bacana, porque confesso que nunca falei sobre isso, o Guilherme antes do mercado imobiliário, então acho bem importante. Na realidade, eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 17 anos e tive uma passagem, fui funcionário público, fui estagiário do Tribunal de Contas lá do Espírito Santo. Eu moro em Vila Velha e trabalhei no Tribunal de Contas lá do Espírito Santo e fiquei 1 ano lá. E é engraçado como não teve uma identificação. O meu pai tinha um comércio antes, mexia com terraplanagem, com trator, e a veia de venda sempre teve presente. Talvez por causa disso que eu não tenha identificado tanto com o serviço público. Depois fui trabalhando na empresa de cosmético, né? Sempre conto isso no nosso treinamento. Esmalte, Renda, Gabriela, sempre conto isso. Trabalhei um tempo com distribuidora de cosmético, a empresa quebrou e da noite para o dia eu fiquei desempregado. E foi quando eu fui, na realidade, arremessado, vamos botar assim, no mercado imobiliário. Mas tinha parentes, família no mercado imobiliário? Não tinha nada, nunca tive ninguém no mercado imobiliário. Foi o meu tio que conhecia dono de uma imobiliária que me colocou lá e sabia o que era ser corretor de imóveis. Isso quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 23, 24 anos de idade e fui realmente arremessado no mercado imobiliário, não sabia nada, né? E só tinha uma vontade muito grande de ganhar dinheiro. Tá. E aí, quanto tempo você ficou sendo corretor até de fato virar um executivo do mercado imobiliário, dono ali, sócio de imobiliário? Eu comecei com a dona Carmen, que eu sempre conto nos nossos treinamentos, comecei com a dona Carmen, fiquei com a dona Carmen 3 anos, trabalhando com ela como corretor de imóveis, e foi bem interessante porque quando eu comecei com ela, nós éramos em 10 corretores, logo em seguida eu fiquei sozinho praticamente, ficou eu mais 3 ou 4 corretores, e tive uma grande experiência com a dona Carmen. Depois eu saí da dona Carmen, fui para o escritório do irmão dela e foi onde realmente eu comecei a minha, que eu sempre falo, a minha carreira de corretor de imóveis, porque foi no escritório do irmão dela que eu comecei como corretor e fiz a escadinha de corretor, gerente, diretor e sócio dessa imobiliária, que é uma das principais imobiliárias lá do Espírito Santo. Tá, você virou então lá um dos sócios daquela imobiliária. Quando você virou sócio, você ainda tinha essa função comercial, tinha equipes comerciais, trabalhava como corretor. Isso é bem legal, Lucas, pelo seguinte, quando eu entrei nessa imobiliária, eu sempre pensei grande. Falei, por que eu comecei como corretor, falei assim, mas eu quero ser dono, sempre pensei grande. E o que eu busquei? Comercialmente, eles eram muito bons, muito bons. Falei, comercialmente vai ser difícil eles me enxergarem, que eu precisava ser um parceiro, precisava somar em alguma coisa. Mas vi uma oportunidade que era a parte administrativa, de treinamento, de capacitação. Isso, eles eram bons, mas poderia desenvolver mais. Foi onde eu entrei. Então, quando eu entrei lá com eles, eu comecei a buscar... Mas isso quando você entrou como corretor. Mas como corretor, o que eu fiz? Sempre me coloquei como parceiro de corretor que estava iniciando. Sempre me coloquei como parceiro de um corretor que ia mostrar um imóvel, precisava de alguma ajuda na rua. Me ligava para mim, Guilherme, qual é o valor do condomínio? Onde fica a vaga de garagem? Eu sempre estava solícito. Quando eu estava no escritório, geralmente quando você está no escritório, o corretor, quando não tem cliente, está gostando fiado. Eu sempre brincava, não sei se você conhece, a dedonha. Você conhece a dedonha? Eu brincava de a dedonha. Você joga a mão assim, ficava A, B, C, D, E. Aí a gente ficava brincando de nome de edifício da região. Então era um exercício que a gente fazia. Então eu sempre buscava estar com a mente aquecida para o cliente e me capacitando. Então eu vi nesse momento uma oportunidade de crescimento. E foi quando a gente começou
a implementar nessa imobiliária um treinamento exclusivo da imobiliária. Então todo corretor que entrava, ficava, você ter uma ideia, estou falando aí de 10 anos atrás, 15 anos atrás, ficava 2 meses em treinamento para depois entrar no salão de vendas para começar a vender. Então o cara entrava, não vendia, não fazia atendimento, 2 meses para depois começar a vender. Então ele não ganhava dinheiro, não tinha contato com o cliente, mas era uma forma de a gente se posicionar como uma corretora que sempre investiu e acreditou em capacitação e treinamento. E aí nessa época você já era um gerente, você já era sócio quando vocês começaram a desenvolver esse treinamento? Era gerente. Você era gerente? Já era gerente. Aí eu já tinha galgado. E bem interessante o seguinte, muitas vezes as portas, elas estão abertas, mas a porta ela não tem cara de oportunidade. É porta. Vai ver, depende muito de como você enxerga essa porta e aquilo que você deseja e tem como foco e objetivo na sua vida. Por que eu estou te falando isso? O dono da imobiliária tinha um escritório na Ponta da Fruta, que é um outro bairro lá de Vila Velha, e está precisando de uma pessoa para ele fazer fechamento lá, porque o escritório estava parado. Tinha venda, mas não estava conseguindo converter isso em assinatura. E junto com o filho dele, nós fomos alocados para esse escritório para ajudar o fechamento. E o engraçado é que a oportunidade não foi dada para mim, foi dada para um outro corretor ir para lá. E esse outro corretor não quis porque ia atrapalhar as vendas deles. Quando me foi me dado o convite, eu falei, eu vou. Peguei e fui com o filho. E lá nós fizemos um trabalho muito legal, muito bacana, que o dono da imobiliária falou assim, vocês vão me ajudar, não era gerente ainda, vocês vão me ajudar agora no escritório de Vila Velha. E nesse vamos ajudar, foi criando um relacionamento, uma confiança, as coisas foram acontecendo, as vendas foram acontecendo, e a gente começou a galgar a gestão, o cargo de liderança, mas muito na informalidade e sem nunca prometer, vai lá que você vai virar gerente. Eu vou. Se der gerente, se der certo, a gente galga alguma coisa. Então sempre assim, as coisas nós cavamos e sempre muito de coração aberto. Acho que o importante é isso, você ir para ajudar realmente a outra pessoa. Lógico, você tem um objetivo, mas ir de coração. Legal. E aí você, como empresário, virou empresário, já com sucesso, fazendo dinheiro no mercado imobiliário, com essa experiência, com essa visão de educação no mercado, quando foi que você decidiu? Foi já quando você era gerente? Mas quando foi que você decidiu? Falei assim, não, tem uma oportunidade para eu fazer isso que eu gosto de educar e desenvolver o mercado, não só aqui na minha imobiliária, mas para o mercado como um todo, e não só no Espírito Santo, mas no Brasil. Quando foi o momento que você pensou, não, acho que tem uma oportunidade de eu fazer isso, vou buscar isso que eu quero da minha vida? Isso é muito bem engraçado pelo seguinte, eu sempre quis trabalhar como palestrante. Mesmo na época que eu estava como executivo e dono da imobiliária, sócio, diretor da imobiliária, eu sempre falava, se um dia eu sair daqui, eu vou me tornar palestrante. Se um dia eu sair daqui, eu vou me tornar palestrante. E as pessoas meio que riam. Eu sou gago, falo rápido. E as pessoas falavam, você vai virar palestrante, Guilherme, ninguém te entende aqui, vai te entender no palco. Eu falei, eu vou. E em outubro de 2011, eu fiz o curso de coach. Me formei. E no curso de coach a gente tem um objetivo. E o meu objetivo era o quê? Ser palestrante. Então assim, eu sempre acreditei nisso, em treinamento, capacitação, no desenvolvimento da pessoa. Então assim, era uma coisa que sempre teve muito presente dentro de mim. E eu já estava como sócio da imobiliária. Já fazia algumas palestras mesmo como sócio? Internamente. Nunca como para fora, sempre internamente. Mas eu já estava profissionalmente, estava muito bem financeiramente. Profissionalmente eu tinha chegado num patamar bem legal, só que eu não estava feliz. Faltava alguma coisa dentro de mim. Já não ia trabalhar com o mesmo entusiasmo, a mesma vontade. E foi quando, em janeiro de 2012, já vinha conversando sobre a minha possível saída. Em janeiro de 2012 foi quando a gente oficializou a minha saída para eu realmente investir em palestras e em treinamentos. E o grande engraçado é o seguinte, rapidamente aqui, eu sempre acreditei que eu era um bom palestrante. Tanto que eu saí em janeiro e fevereiro, dei minha primeira palestra como profissional da área. E foi horrível. Uma porqueira, sabia nada de nada, não tinha ideia concatenada, não tinha estrutura, não tinha nada. Minha esposa chegou para mim e falou assim, Guilherme, desiste, você não nasceu para isso.
muito ruim. Falei, não, eu vou investir. E foi aí que a gente continuou e engraçado. As coisas, muitas vezes, as grandes empresas, planejamento estratégico é importante, lógico que é importante, mas assim, você tem que ter o seu sonho muito forte dentro de você. Eu saí, não tinha uma palestra pronta, eu não tinha conteúdo pronto, tinha nada, não tinha escritor, tinha nada. Só tinha uma vontade muito grande de ser palestrante e de levar uma capacitação para o mercado imobiliário. E foi assim que surgiu hoje. Lógico, o planejamento estratégico é importante, mas a vontade que você tem em fazer, ter ação, talvez seja tão quanto importante um planejamento estratégico ou uma ideia no papel. Uma estrutura, um plano de negócio, etc. E aí, legal, a gente hoje está aqui 3 anos depois de quando você saiu e iniciou nesse mercado. E se a gente for pensar para os próximos 3 anos, talvez 5 anos, como que você vê você dentro desse mercado que tem crescido muito e tem cada vez mais sido aberto a esse tipo de iniciativa? Como que você vê que vai ser o mercado daqui pelos próximos 3 anos? Como que ele vai evoluir? Onde que você vê oportunidades aí? Onde você se vê atuando? Eu tenho um grande sonho, e esse sonho é que me move. Quando eu virei corretor de imóveis, eu virei realmente corretor de imóveis da noite pro dia, a pessoa me perguntava assim, o que você é? Corretor de imóveis. Eu tinha vergonha de dizer que eu era corretor de imóveis. Nesses últimos anos aí, já se passaram mais de 15 anos, o corretor de imóveis tem mudado, tem se capacitado, né? Tem se desenvolvido muito, mas ainda falta, eu acho que assim, muito se fala que a sociedade tem de respeitar o corretor, mas eu acho que o corretor tem de se respeitar. Então, assim, eu acho que o corretor tem que se valorizar mais enquanto profissão. Uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, corretor de imóveis não é bico, é profissão. E como profissão, tem que ser desenvolvido, tem que ser estudado, capacitado. Se dedicar, isso, né? Se dedicar, isso é contínuo, não é hoje. É hoje, amanhã, é sempre. Porque como profissão isso exige. Então, assim, como é que eu me vejo daqui a 5 anos? Esse movimento que a gente está desenvolvendo aí, o movimento Quebra as Regras, que é o quê? A classe corretora de imóveis, o profissional corretor de imóveis, ter paixão verdadeira pela sua profissão. Gostar, amar ser corretor, investir nele mesmo, entender que um mercado forte se faz com profissionais fortes. Então é esse assim o meu objetivo, minha missão de vida hoje, nos próximos 5 anos, é ter a profissão de corretor de imóveis respeitada, mas não pela sociedade, pelos próprios profissionais que fazem esse mercado. Porque se isso acontecer, a sociedade ela vem, porque o corretor de imóveis se posiciona como tal. Eu acho que a gente, como uma empresa, um grupo que é parte do ecossistema, entende bem essa sua descrição, e você já deve ter visto uma evolução ao longo dos últimos anos. E parece que a gente está seguindo nessa mesma linha de sim o corretor ser cada vez mais profissionalizado, e não só o corretor, né, as imobiliárias e todos os outros segmentos que existem ali, incorporadoras, empresas de software, empresas de publicidade, os mais diversos nichos do mercado estão cada vez mais se desenvolvendo, se profissionalizando, e tudo isso ajuda a capacitar e a formalizar, né, a profissão do corretor de imóveis. Eu acho que para você isso é excepcional. Isso é único. E assim, você falou, o ecossistema ele está entrelaçado. Você vê, nós estamos aqui hoje em Nova York, o Viva Real trouxe, viemos participar de um evento no mercado imobiliário, e onde foi convidado alguns profissionais, alguns empresários do mercado imobiliário de Brasília. Uma coisa que me chamou a atenção, vou dar um exemplo aqui para você que está assistindo a gente nesse momento, é que quando começou essa viagem, as pessoas meio que se olhavam assim meio atravessado, meio desconfiados. Já se passaram alguns dias e o que a gente vê hoje de concorrentes são parceiros, de concorrentes viraram amigos. O mais importante, o mercado ganha com isso, o cliente final ganha com isso, as empresas de software ganham com isso, o portal Viva Real ganha com isso, quer dizer, todo mundo ganha, de uma forma direta ou indireta, todo mundo está ganhando. Por quê? Porque um relacionamento, ele é verdadeiro. Então eu acho que isso é o brilhante, foi o que você falou, e o mercado todo lhe agradece bastante isso. Eu fico assim, isso é que vale, é o relacionamento é o que importa. Fala-se muito dinheiro, lógico, todo mundo pensa em dinheiro, mas o relacionamento, a aproximação verdadeira, por que não? Por que não? Acho que isso que é importante. Ótimo.
Guilherme, queria agradecer aqui seus depoimentos, né, nesse bate-papo informal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, tenham aproveitado aí algumas informações adicionais que muitas vezes não estão claras e que muitas vezes a gente não sabe sobre esse super profissional do mercado imobiliário que tem, de fato, ajudado a transformar e a capacitar os corretores de imóveis. Eu queria aqui aproveitar, agradecer, Lucas, a você, agradecer ao Portal Viva Real, porque a gente está falando em capacitação. E o Portal Viva Real tem uma iniciativa de capacitação, que são seminários que rolam do Brasil todo, né, levando conteúdo. Quando se fala hoje em mercado imobiliário, quando se fala hoje na mudança do profissional, nós estamos falando de tecnologia, estamos falando de internet, estamos falando de relacionamento. Então a gente está levando aí um trabalho brilhante para o Brasil todo, e é onde eu me orgulho bastante de estar presente, estar inserido nesse trabalho de vocês, e que iniciativas como essa do Viva Real sejam multiplicadas no mercado imobiliário brasileiro, porque o cliente ganha, o corretor ganha, o ecossistema todo do mercado imobiliário ganha. Então acho que é muito importante. Parabéns, Lucas, e pelo trabalho que você está desenvolvendo, e obrigado por estar aqui com você hoje. E eu gostaria de, mais uma vez, parabenizá-lo por estar quebrando as regras do mercado imobiliário. Boa sorte para nós e muito sucesso aí. Valeu.